Salve, salve galera! Beleza? Tio Jobs aqui. Bom, bora dar continuidade então na nossa série, né? Programação orientada a objetos. Estamos quase acabando, deve ter umas 9 aulas ainda. Sim, 9 aulas. A gente já passou por bastante coisa, mas ainda tem coisa para ver. Eu quero que vocês dominem o assunto orientação a objetos com PHP 8, tá? Então, se você não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa o like, ativa o sininho, compartilha com todo mundo que você conhece aí que quer entrar na área de programação ou que já está na área de programação e não conhece esses conceitos de orientação a objetos, tá bom? Sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, então a gente já viu bastante coisa, né, tal. A última aula foi referente a Standard Class, né, ou classe dinâmica, STD Class. E hoje a gente vai falar de classe anônima. É muito legal classe anônima, tá bom? Então, vamos lá. Tô com meu projetinho rodando aqui já, tá? Na última aula a gente viu que a gente está dando um DDzinho aqui, certo? Deixa eu tirar esse terminal daqui. E aí agora a gente vai olhar só para classes anônimas, tá? Então, eu vou tirar esses exemplos que eu tinha feito aqui. Lembra que aqui eu tinha feito um DTO para poder. Olha aqui que eu precisei fazer, né? Só para vocês lembrar. Caso eu quisesse tratar o dado que viesse da API, né? E ter tipos específicos, né? Ou ter métodos específicos, eu obrigatoriamente tinha que criar uma classe, né? Que receberia os parâmetros aqui como um array de propriedades, certo? Setar eles aqui e criar os métodos. É um outro arquivo, tá? Bom, então seguindo o exemplo anterior, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Vamos começar do básico de classe anônima. Como a gente cria uma classe anônima, tá? Então vou simular a do person aqui, tá? Então eu posso fazer assim, ó, new class, tá? Abro, fecho parênteses, abro, fecho chave, vou dar um enter aqui, ponto e vírgula. Isso aqui já é uma classe anônima. Por que anônima, tio? Por que as coisas chamam anônima, função anônima, classe anônima, só porque ela não tem nome? Só por causa disso. Lembra que a gente cria lá, tipo, class, lá do outro lado, né? Class person. A gente deu um nome para ela, tá? Aqui, o que a gente já está fazendo? Já criando a instância direta com new e não passando esse nome, tá? Por isso que é anônima, porque ela não tem nome. Na função, aqui, ó o exemplo aqui, ó, route get, primeiro parâmetro, uma string, segundo parâmetro, function, abre e fecha parênteses, já e abre e fecha chave. Não tem um function, sei lá, aqui. Aí seria uma função nomeada. Como não tem nome, é uma função sem nome, é uma função anônima, tá? Conhecida também como closure. E a gente já viu isso também. Mas enfim, vou dar um DD aqui nesse from person, tá? E vamos ver o que vai rolar aqui, ó. Olha a diferença. Olha a diferença, tá? No STD Class, no Standard Class, a gente só tinha o abre e fecha chave aqui, com o endereço de memória. Agora a gente tem um class@anonymous, né, que é uma classe anônima. Qual é a vantagem, tio, de uma classe anônima? Você pode ter exatamente tudo que uma classe normal, vamos falar assim, suporta, tá? Como assim tudo, tio? Literalmente tudo. Eu poderia dar um extends aqui, ó, em person DTO. Normal. Isso aqui já seria um person DTO, né? Porém, o person DTO, ele recebe um parâmetro, a gente sabe muito bem aqui, de propriedades. Ora, esse abre e fecha parênteses já seria os parâmetros que eu mandaria para a classe. Tá? Então, aqui eu faria o quê? JSON decode, né? Faria um JSON decode, passando o API aqui, tá? E eu vou dar um DD aqui para ver como ficaria aqui, ó. Olha a diferença! Quem entendeu aqui o que aconteceu? Ó, agora somos o quê? Agora somos um person DTO, porém anônimo, tá vendo? Ele deixa bem explícito aqui, ó,
que a gente é um person DTO, só que a partir de uma classe anônima, aí abre e fecha parênteses, e olha lá, todas as propriedades que eu já tenho, ó, all properties, o arrayzinho que eu recebi, tá? Private, ó o menuzinho, ó, todos são menos aqui, né? Todos são private, olha lá, ó. Foi esse o array que eu recebi, e esses os dados que eu setei, né, de forma privada, que eu não posso pegar porque está privado. Mas, se eu quisesse chamar o método aqui, ó, getName, olha que coisa linda, a partir de uma classe anônima já, ó. Tio Jobs, tá? Então, tio, poderia implementar uma interface? Poderia dar um implement aqui, ó, nome da interface que você quisesse. Minha interface. Se eu tivesse aqui, interface. Poderia, normal. É o que eu falei. Ele dá todo o suporte de uma classe normal. Então, ele é muito mais poderoso que o Standard Class, que tem só propriedade e pública. Você pode ter propriedades pública, protected, privada, métodos, implements, extends. Pode ter tudo que uma classe tem, tá? Mas a ideia aqui não é fazer isso aqui, tá? A ideia aqui é o quê? Aqui eu tenho o construtor, certo? Aqui eu tenho o construtor. Tá? O abre e fecha parênteses aqui. Ó. Bom, poderia ter aqui, por exemplo, ó, public function, underline, underline, construct, que é o nosso construtor, tá? E que a gente recebe aqui um array, né, de dados, properties, tá? E aí eu posso setar igualzinho, ó, eu poderia ter as propriedades por fora ou ter as propriedades por dentro, tipo private, e faz igualzinho lá, ó, igualzinho, tá? Então vou deixar estruturadinho aqui, ó. Olha só, eu posso até copiar de lá para não perder tempo, pra vocês verem que funciona igualzinho, né? Então vou pegar aqui do DTO, ó. Aí já estava fazendo errado, porque a gente tinha feito já com std class, não era com array, né? Beleza. E aí o que a gente faz aqui, ó? Abriu aqui, ó. Faz exatamente como fez lá, ó. Certo nome, documento, tá? Pode ter os métodos também, tá bom? Vou fazer só um aqui, só para vocês entenderem. Vou expor o método public function getName, certo? E retorna uma string. Estou fazendo tudo isso aqui já dentro de uma classe anônima. Isso aqui é muito doido. Não return in this name, tá? O conceito seria o mesmo para as outras propriedades, tá? Document, gender e tal. A diferença é que eu estou criando exatamente aquela estrutura lá, sem precisar criar um arquivo agora, né? Estou criando diretamente aqui, tá? Então, eu vou fazer só do getName, só para a gente ver se está funcionando. Já chamei ele aqui, ó. A ideia já reconhece, tá? getName, já reconhece que tem esse método nessa classe anônima aí, tá? Então, eu vou dar um dd em getName, depois eu dou um dd em person, né? Vocês já viram como ela fica, mas enfim, só para relembrar aqui, ó, tá? Então, getName, ela funcionou, toJobs. Olha como ela ficou, class, @anonymous, porque eu não estou estendendo de ninguém, então ela só fica como uma classe anônima. Mostra as propriedades que eu recebi, tudo privado, ó, ele tem visibilidade agora, tá? Tudo privado aqui, e aqui ele só está público porque aqui é um std class, lembra? Então, dentro desse std class, ele está público. Mas o que eu recebi, o properties aqui, é privado, tá? Aí, depois eu setei nome, document e gender, igualzinho eu fiz numa classe concreta, vou chamar assim. Eu fiz a implementação na classe anônima aqui, tá? Eu preciso que vocês entendam o funcionamento, porque, vamos supor, vocês pegam um framework Laravel aí. Agora, baseado nisso que vocês entenderam, pô, uma classe anônima trabalha exatamente igual uma classe, você pode chegar, por exemplo, né, num diretório migrations aqui, por exemplo, ó, database migrations, abrir qualquer migração aqui, por exemplo, a de usuário, e ver que o Laravel utiliza desse recurso, ó, return new class, classe anônima.
extends migration, tá? Então, antes ele já estendia essa migration, antes do Laravel usar essas anonymous class. Só que era uma classe concreta aqui, tá? Ele criava sempre uma classe concreta aqui. Por exemplo, geralmente, o nome da tabela. Eu não lembro certinho, mas era algo parecido com isso aqui, ó. Class, create, users, table, extends, migration, tá? Por que que o Laravel começou a usar isso, tio, de classe anônima e tal? Porque muitas vezes, dependendo da migração que você fizesse, né? Você pegou um projeto em andamento, sei lá, você cria uma migração e ela vem com o mesmo nome, ela vai dar conflito, entendeu? O Laravel vai tentar rodar duas migrations de mesmo nome, ó, create user stable, vai dar conflito, né? Você pegou um sistema legado lá, não sabia que tinha essa tabela, sei lá. Ah, quero criar uma tabela nova. Por algum acaso, essa tabela nova que você criou tem o mesmo nome, ela vai dar conflito, tá? Então, Laravel, ó, vou acabar com essa palhaçada. Vou criar a classe anônima, não importa o nome, importa que eu vou rodar a migration no banco e vou criar esses campos, tá bom? Então, o Laravel utilizou desse recurso e muito bem, tá? E aí aqui ele usa normal, ó, métodos, tá? Chama coisas estáticas do que ele está estendendo aqui, ó, do migration, normal, uma classe normal, tá? Então, o que eu queria que vocês entendessem de classe anônima é exatamente isso, tá? Você pode ter exatamente as funcionalidades de uma classe concreta, porém numa classe anônima. E aí vai ter casos que você não precisa criar um arquivo para resolver um problema, tá? O caso do DTO aqui, por exemplo, seria esse. Ah, tio, fica mais feio nesse caso? Concordo. Eu prefiro ter num arquivo separado, tá? Mas dependendo do problema que você for resolver, agora que você tem esse conhecimento, mais fácil você resolver com uma classe anônima do que de uma classe concreta, entendeu? Pode ser que tenha algum problema lá, por exemplo, que você não queira abrir uma classe para não ferir o princípio O do Open Closed Principle lá do Solid, né? Você pode criar uma classe anônima, dar um extends nela, né, na classe que você não quer abrir, e aí você faz a alteração na classe anônima e resolve o seu problema e segue o barco. É uma forma também de utilizar, tá bom? Então, só ideias aqui para melhorar ainda mais o conhecimento de vocês, beleza? Bom, galera, então espero que vocês tenham gostado desse aulão aí de classes anônimas no PHP, um recurso extremamente novo e pouco explorado, né? O Laravel já explorou isso muito bem, mas tem muitas pessoas que não têm esse conhecimento, tá? Não até ver esse vídeo, porque agora tem o conhecimento completo aí sobre as classes anônimas. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir, tanto esse vídeo quanto o meu canal, porque aqui tem muito conteúdo top. Beleza? Eu fico por aqui, forte abraço e bora estudar!